Vamos falar sobre o oxigênio. Você já parou para pensar que 20% da nossa atmosfera, essa camada de gás que envolve o planeta, é composta por gás oxigênio? Diferentemente do nitrogênio, que compõe quase os outros 80%, o oxigênio ele é extremamente reativo. É uma substância que consegue reagir com praticamente tudo que encontra pela frente. Aliás, boa parte do nosso processo de envelhecimento decorre da reação do oxigênio com o nosso próprio organismo. Então é curioso a gente pensar que aquilo que nos mantém vivo, o oxigênio, que é usado para a gente reagir à glicose e produzir energia, também está nos matando. Por que ele tem essa capacidade tão grande de reagir? Ele é um elemento bastante eletronegativo e é por isso que é um dos principais agentes oxidantes. E é aí que entra o ponto da nossa aula. Por quê? Ao longo do processo de formação do planeta, o oxigênio que foi produzido nas últimas eras geológicas, ele começou a reagir com diversos outros elementos. Então ele reage com o carbono, dando origem ao gás carbônico. Ele reagiu com o ferro, dando origem ao minério extremamente importante chamado hematita, do qual a gente produz o ferro e o aço. Reage com o alumínio, produzindo bauxita, do qual a gente usa para fazer eletrólise e produzir o alumínio. Reage com outros tantos elementos, dando origem a uma categoria de substâncias extremamente importante na química, que são os óxidos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre essa substância e sobre a importância dela nas relações do homem com a natureza. Eu sou o professor Danilo e você está numa aula de Química do curso Azimuth Online. Seja bem-vindo. Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo. A gente vai começar hoje a falar de um grupo de substâncias bem importante para vestibular. Eu diria para vocês que, sem medo de exagerar, óxido é um assunto que, via de regra, você vai fazer questão no vestibular, seja qual for. Tá? O Enem adora questões relativas a óxidos, FUVEST, Unicamp, as faculdades do Sul, o UEL, o UEM, o FMG, Dourados, tá? As particulares, todas elas usam óxido como temática de construção para a questão de química. Por quê? Porque além de ter toda uma parte química relacionada ao grupo dessas substâncias, chamada óxidos, né? A gente tem toda uma relação dessas substâncias com o ambiente. Por quê? Muitos deles, como eu falei na introdução, são substâncias das quais a gente retira elementos importantes, como o ferro, que vem do óxido de ferro, o alumínio, que vem do óxido de alumínio. Alguns têm relação direta com questões ambientais, como o efeito estufa, como é o caso do gás carbônico, chuva ácida, como é o caso dos óxidos de enxofre. Então assim, gente, estudar óxido é estudar muita coisa. Inclusive dá para fazer aulas interdisciplinares com professores de geografia, com professores de biologia. Então, em se tratando de temas transversais, que é o que a gente chama, né, de temas que para você poder compreender na sua totalidade você vai precisar de outras áreas de conhecimento, isso é um tema transversal. Para você, esses temas eles têm assim, especial interesse de banca de vestibular, de banca examinadora de vestibular. A gente vai dividir a aula em momentos. O primeiro momento é o momento mais rápido e mais técnico. Por quê? Porque eu preciso definir o que é um óxido e preciso ensinar você a dar nome para esses compostos. Tá? Essa é a parte mais técnica. Tem regrinha de nomenclatura, como é que monta a fórmula, taranã. A segunda parte é uma parte mais importante. Em que sentido? A gente vai discutir o comportamento químico dos óxidos. A gente veio aí de uma sequência de aulas, né, estudando ácidos, bases e sais. E a gente percebeu que as substâncias inorgânicas são divididas em dois grupos, né? As substâncias que têm caráter ácido, pode até ser um ácido mesmo, mas outras substâncias vão se comportar como ácido, e algumas substâncias que vão ter caráter básico. Esse caráter ácido básico ele é extremamente marcante quando você estuda óxidos. Tá? Então, por exemplo, o CO2 é um óxido de caráter ácido. O que isso significa? A gente vai definir na aula. O óxido de cálcio já é um óxido de caráter alcalino. O que significa ter caráter alcalino? É uma base, Danilo? Ou ter caráter é diferente de ser uma base?
a gente vai falar um pouco sobre isso daí, tá? Beleza? E aí, aula de exercícios bem importante, porque eu vou preparar uma lista pra gente fazer só para discutir questões nesse sentido. Questões ambientais, o que você precisa saber sobre cada óxido, técnica para usar, se o óxido for um recurso natural, como é que eu transformo ele numa substância aproveitável, tá? Vamos falar de eletrólise, tem bastante coisa para falar. E outra, durante as aulas do ano, eu vou voltar muitas vezes nesse tema. Quando a gente discute equilíbrio, quando a gente discute eletrólise, eu vou voltar a falar sobre óxidos. Então isso aqui é um ponto-chave da química inorgânica. Até porque você vai perceber que quando você estuda óxido, você faz um bom teste para saber se você sabe ácido, base e sal. Tá? A gente vai perceber isso ao longo da aula. Tranquilo? Então vamos começar a falar sobre óxidos. Como é que a gente define um óxido? Então, definição. Eu posso dizer, de maneira geral, duas coisas sobre óxidos. Os óxidos são compostos binários, então vou escrever aqui, ó. Compostos binários. Você já imagina o que é binário, né? Composto de dois elementos. A fórmula geral é EXOY. Essa é a fórmula geral de um óxido, é aquela que você está vendo ali. Quem é esse elemento E? Daqui a pouco a gente discute. Só que tem uma questão aqui. O oxigênio é o mais eletronegativo. Pronto. Quer dizer, o único elemento que não pode estar ligado com oxigênio, para você dizer que é um óxido, é o flúor. Tá? Qualquer outro elemento comparado com o oxigênio, né, em termos de eletronegatividade, qualquer outro elemento é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então ali você pode ter cálcio, ferro, carbono, nitrogênio, todos esses elementos que a gente vai depois discutir as consequências de cada um. Tudo bem? Beleza. Outra coisa importante, quando eu classifico os óxidos, critérios. De classificação. Eu vou usar duas coisas para classificar. Por isso que eu falei para você que a aula vai ter dois momentos. O primeiro momento onde a gente vai discutir nomenclatura, fórmulas, né? Isso tem a ver com o primeiro critério. Por quê? O critério é a natureza do óxido. Natureza. Como assim natureza, Danilo? A gente vai trabalhar com dois tipos de óxidos. Os óxidos iônicos e os óxidos covalentes. Para pensar um pouquinho no que eu vou contar para você aqui. Vem cá. O oxigênio é um elemento ametal, certo? Ele é um ametal. Dependendo de quem estiver ligado com ele aqui, se esse alguém for metal ou não metal, a ligação entre os dois vai ser iônica ou covalente, concorda? Isso vai dar para o óxido uma série de características. Você vai perceber que alguns comportamentos que eu vou falar relativos, né, a óxidos iônicos são totalmente opostos aos óxidos covalentes. Só para citar um exemplo, o óxido de cálcio é iônico e ele tem caráter básico. O óxido de carbono, né, o CO2, ele é covalente e tem caráter ácido. Percebe a diferença? Tá? A gente vai explicar tudo isso, mas só para você entender por que essa classificação é importante. Então, eu posso dizer que os óxidos iônicos, eles são metálicos. E os óxidos covalentes são ametálicos. Na sua grande maioria, tá? Tem alguns metais aí que fazem ligações de caráter covalente, mas a gente não vai entrar muito nessa profundidade do tema. Então, esse é o primeiro critério. Daqui a gente vai tirar regras de nomenclatura. Porque as nomenclaturas para iônicos, elas são um pouco diferentes das nomenclaturas para covalentes. Tá? O segundo critério, esse é bom, é o comportamento químico. Aqui é que a aula vai ficar mais densa. Comportamento químico. Quanto ao comportamento químico, a gente vai dividir os óxidos em duas categorias. Na verdade, até em mais. A gente pode até citar assim, 4 grandes categorias.
Você tem os óxidos ácidos, tá? Por exemplo, os dois mais famosos que você não pode esquecer jamais, jamais, jamais são, né, exemplos. SO3 e CO2. São os dois mais importantes, os dois relacionados à chuva ácida, sendo que o CO2 ainda tem a questão do efeito estufa associado à presença dele na atmosfera, tá? Beleza? Depois eu tenho os óxidos alcalinos. Eu vou citar dois também, né? Já que citamos dois aqui. O CaO e o MgO. Percebe a diferença aqui, ó? Aqui você, para os alunos mais atentos, você já vai começar a perceber algumas situações. Veja que exemplo de óxido ácido, eu dei dois covalentes. São covalentes. Ligações covalentes, essas aqui de geometria molecular, né? Esses dois aqui, de caráter alcalino, são iônicos. Então, essa diferença já é observável quando a gente usa o critério de classificação. Aí eu tenho outro grupo de óxidos chamados de nêutros. Tá? Eu vou citar dois também para vocês. Eu vou citar o CO e o NO. Eles são dois óxidos neutros, tá? E eu tenho os óxidos anfóteros. Tá? Os óxidos anfóteros, eu tenho dois também. O Al2O3 e o ZNO. Inclusive o ZNO é bem famoso porque ele é usado na preparação daquela pomada que a gente usa chamada hipogloss, tá? O Al2O3, depois eu explico o que é anfótero, tá? Relaxa que a gente depois vai destrinchando isso. O Al2O3 é o famoso óxido de alumínio que eu encontro na natureza no minério chamado bauxita. O minério é um material que tem uma grande quantidade de uma substância que você se interessa. Então, por exemplo, quando você fala assim, a bauxita é o minério do qual eu extraio o óxido de alumínio. Tudo bem? Beleza? E aí eu tenho então essas classificações. O que a gente vai fazer então agora é trabalhar primeiro a classificação relativa à natureza, vamos falar um pouco de óxidos iônicos e covalentes, e aí depois boa parte da aula vai girar em torno do comportamento químico. Tranquilo? Belezinha? Então bora descrever agora a história da natureza. Vamos falar primeiro dos óxidos iônicos. Bom, gente, vamos pensar um pouquinho. Se os óxidos são iônicos, significa que nós teremos ali uma ligação iônica entre um cátion e um ânion, certo? Quem será o nosso ânion? Quem será o nosso ânion? Só pode ser o oxigênio. Ele não é o mais eletronegativo? Numa ligação iônica, quem atua como receptor de elétrons é o mais eletronegativo. Então o nosso oxigênio vai ser o ânion. Ânion O2-. Qual é o nome desse ânion, Danilo? Óxido. Quem é o elemento que está ligado a ele? E. É um cátion de metal. Tá? Lembra que metais geralmente têm cargas com NOx baixo, tá certo? Mais 1, mais 2, é verdade que tem elementos que têm mais carga maior, tá? Você tem metais como crômio, por exemplo, que pode assumir NOx mais 6, tá? Bom, aí eu tenho então cátion de metal ligado a um ânion óxido. Isso me faz pensar na nomenclatura. Nomenclatura. Gente, como é que eu dou nome para um composto iônico? Isso a gente já viu em aula de base e aula de sal. Eu pronuncio primeiro o nome do ânion, depois eu ponho D e o nome do cátion. Cloreto de sódio, sulfato de cálcio, hidróxido de alumínio. Percebe que é tudo ânion de cátion. Então aqui eu tenho ânion, óxido, então todos eles vão começar com a palavra óxido. D e o nome do metal. O nome do metal.
minha canetinha caiu. Nome do metal. Curso orgânico total, né? Pera aí que eu vou pegar minha caneta. Voltei. Tá? Óxido de metal. Geralmente, o metal tem um NOx fixo, certo? Se o metal tiver NOx duplo, você talvez coloque a carga aqui, ó. Carga para NOx duplo. Como assim, Danilo? Calma que eu explico. Vamos devagar. Por exemplo, vamos pegar alguns importantes. Aqui, ó. Pronto. Peguei 4 óxidos, tá? Os 4 são classificados como óxidos iônicos, tá? Uma coisa muito importante aqui nesse momento é você olhar para as fórmulas e já mentalizando as cargas dos elementos, né? Eu posso dizer, por exemplo, que o cálcio aqui é mais 2, porque o oxigênio é menos 2, né? O ferro aqui, ó, presta atenção, o oxigênio é menos 2. Você tem 3 oxigênios, dá menos 6 aqui, ó. Toda essa parte dá menos 6. O ferro tem que ser mais 6 também, para zerar, não é? Composto iônico. Então aqui o ferro é 3, aqui o alumínio também é 3, e aqui o sódio é 1. Ó, isso aqui você já tem que estar fazendo com essa rapidez, tá? Não dá para ficar, ai, peraí, por que é mais 3? Não, já tem que dar, nós já estamos num nível em que isso já foi discutido na aula de ligação iônica, isso já foi discutido na aula de ácidos, de bases. Então assim, é o momento que você começa a colocar à prova aquilo que você já estudou relacionado a compostos inorgânicos. Tudo bem? Beleza. Vamos dar nome para eles? Vamos lá. Olha só. Eu vou colocar tudo em vermelho, tá? Óxido de cálcio. Óxido de alumínio. Percebe que eu não estou usando o prefixo junto com a palavra óxido? É só óxido, Danilo, só. Você só vai usar prefixos no outro grupo. Então, olha só, aqui o ferro é daqueles elementos que tem NOx duplo. Lembra quais são os 2 NOx possíveis do ferro? Mais 2 e mais 3? Hã? Esse ferro é 3, então eu escrevo assim, ó, óxido de ferro 3. Só tem que escrever a carga se o elemento tiver NOx duplo. No alumínio só tem NOx 3, então é óxido de alumínio. No cálcio só tem NOx 2. E o sódio também tem NOx fixo, tá? Sempre mais 1. Então fica óxido de sódio. Olha lá, pronto. Óxido de sódio. Tranquilo, super simples, sem estresse, nada de muito especial, porque a gente já teve aula de ligação iônica, nós já fizemos isso na aula de ácidos, de sais, né? Aqui a única diferença é que, assim como nas bases, o ânion é sempre o mesmo. Aqui é o oxigênio menos 2. Agora, e se o óxido for covalente? Então, item A ainda, covalentes. Nos óxidos covalentes, pessoal, a gente tem uma situação onde o elemento que está ligado ao oxigênio está ligado por covalente. Então não são metais, são ametais. Então o elemento E é um ametal. E é um ametal. Tem alguns ametais bem famosos, como por exemplo o carbono, o enxofre, o nitrogênio. Carbono, enxofre, nitrogênio, até mesmo o cloro pode formar óxidos, o fósforo pode formar óxido, tá? São óxidos extremamente tóxicos. E até mesmo a água, né, gente? Por que a gente não pode botar água na categoria dos covalentes? E aí uma coisa sobre a água, hein? Para pensar. Dos covalentes, a água é a única líquida. A maioria deles é gasosa. E a água é líquida. Isso tem a ver com o que especificamente? O que a água tem que mantém as suas moléculas mais próximas que os outros óxidos provavelmente não têm? É a ponte de hidrogênio, tá? Então fica atento a esse tipo de link. Beleza? Nesse caso, gente, o oxigênio continua tendo a carga menos 2, mas aqui a história é a seguinte. Na nomenclatura,
a gente vai adotar uma coisa um pouco diferente. Você vai colocar aqui, ó, um prefixo. Esse prefixo vai estar associado ao número de oxigênios da molécula, mais a palavra óxido, de nome do elemento. Aí o nome do metal, tá? Nome do metal. Percebam a diferença. Por que isso acontece, gente? Porque a maioria dos ametais forma mais de um óxido. Quer ver? Vamos, não precisa ir muito longe não, ó. Pensa no carbono. Você pensa no CO e no CO2. Certo? Pensa no nitrogênio. O nitrogênio, gente, se você começar a pensar no nitrogênio, você vai pensar em um monte de óxido. Tem NO, tem NO2, tem N2O, tem N2O3, tem N2O5. É uma loucura. O nitrogênio forma zilhões de óxidos. Para não deixar de citar o SO2 e o SO3. Olha lá. Percebe? Então, como eu dou nome nesses casos? A gente vai adotar a ideia de monóxido de carbono, tá? Dióxido de carbono. É claro que alguns dos óxidos, vocês devem saber isso, devem lembrar, tem outros nomes, né? Por exemplo, na biologia, raramente você vai ver o professor escrevendo dióxido de carbono. Ele vai escrever gás carbônico. A gente na química vai chamar esse também daqui a pouquinho de anidrido carbônico. Tem um monte de coisas que dá para fazer, tá? A gente vai chegando lá. Aqui eu tenho a mesma coisa, ó. Dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Tá lá. Tá? Essa parte, como eu disse para vocês, ela é meio... e é necessária. Eu preciso formalizar o jeito de dar nome e como eu vou me referir às substâncias. Aqui deixa eu contar um negócio para vocês. Ó. Aqui, NO, tudo bem, né? Monóxido de nitrogênio. Essa substância é bem importante, sabia? O nosso organismo produz o monóxido de nitrogênio em processos de vasodilatação. Inclusive, aquela droga chamada Viagra, que foi lançada há muitos anos atrás, que é usada para disfunções eréteis, ela estimula a produção de NO no organismo. O NO atua na vasodilatação dos vasos periféricos. Então você tem a dilatação e aumento de fluxo sanguíneo. E aí você consegue controlar a disfunção erétil. Ali no de baixo, veja só, eu tenho 2 nitrogênios, não tenho? Quando o elemento que está ligado ao oxigênio, geralmente ele vem uma vez só, né? Quando ele vem mais de uma vez, você também vai colocar um prefixo aqui, ó, aqui, do nome dele. Então você vai escrever assim, ó, pentóxido de dinitrogênio. Presta atenção aqui, ó. Dinitrogênio. Tá? Você vai colocar o prefixo também antes, se é prefixo é antes, né? Dirts. O prefixo no nome do metal também. Beleza? Super simples. Então a gente percebe que para óxidos de caráter iônico, a gente tem um jeito de atribuir nome. Nos óxidos covalentes, a gente tem um outro jeito. É claro que as diferenças não vão parar por aí, né? Os óxidos iônicos, por exemplo, têm todas as propriedades de compostos iônicos. São cristais, rígidos, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Por exemplo, para você fazer isso aqui derreter, ó, para você fazer isso aqui derreter, vai acima de 1500 graus. Inclusive, isso é um problema na hora de fazer eletrólise da bauxita, né? A eletrólise da bauxita é o que produz o alumínio metálico. Para fazer esse processo é muito difícil, por quê? Porque você precisa derreter o composto. Para derreter um composto iônico, haja calor. Esses daqui não, né? A maioria deles é gás, muitos estão envolvidos em problemas ambientais, atmosféricos, né? Principalmente esses 2 aqui do carbono e esses 2 do enxofre, tá? Então a gente tem várias diferenças entre eles. Beleza? Bom, isso era o item A, classificação da natureza. Agora, se prepara. Por quê? Porque para discutir o item B,
É reação, 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 porque a gente vai começar a discutir o comportamento químico, tá? Então a gente vai falar dos óxidos ácidos, básicos, neutros, anfóteros e vamos fazer reações. Reações, muito massa. Aguenta aí que a gente já vem. Então agora nós vamos começar a trabalhar o comportamento químico separando os óxidos em 4 categorias, tá? As 2 primeiras que eu vou citar, elas são bem mais extensas, a gente vai falar bastante de exemplos. As outras 2 a gente vai só citar os exemplos e falar um pouquinho mais das definições. Então, a primeira categoria que a gente vai classificar os óxidos em relação ao comportamento químico é os óxidos ácidos. Aí você fala assim, Danilo, por que eu vou chamar um óxido de ácido? Qual é a propriedade que ele tem para eu chamá-lo de óxido ácido? Afinal, ele é um óxido ou ele é um ácido? Na verdade, um óxido ácido, ele é um óxido. O problema é que quando você coloca esse óxido em contato com a água, ele reage e se transforma num ácido. Então eu vou escrever assim, ó. É um óxido que reage com água para produzir um ácido. Olha como eu vou escrever a fórmula do ácido. HXeOY. Se vocês lembrarem das nossas aulas de ácidos, a gente representava oxiácidos dessa forma. E é muito importante você perceber que o ácido que a gente vai produzir tem um elemento central, óbvio, que está associado ao óxido. Presta muita atenção nisso que eu vou colocar exemplos, tá? Então, o que eu preciso saber sobre eles? Geralmente, formado por elementos com NOx elevado. Tá? O elemento que vai constituir o óxido geralmente terá um NOx elevado. O que eu chamo de NOx elevado, Danilo? Mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Tá? Exemplos. Tem até óxidos de caráter ácido, cujo elemento tem NOx mais 7. Outra coisa importante. Geralmente são formados por ametais. Geralmente são formados por ametais. Não é uma regra, mas, por exemplo, o gás carbônico é um óxido de caráter ácido, o dióxido e o trióxido de enxofre também são óxidos de caráter ácido, embora a gente tenha elementos como o cromo, por exemplo, que pode formar também óxidos ácidos. Tá? Uma outra questão que eu preciso comentar é que são também chamados de anidridos. São também chamados de anidridos. Já vou explicando quando eu for dar os exemplos. Tá? Tranquilo? Bom, vamos pegar exemplos para a gente falar sobre tudo isso, só que de maneira prática. Então, exemplos. Vamos começar em ordem de importância, né? Vamos começar em ordem de importância. O primeiro óxido que eu queria comentar com vocês de caráter ácido é o CO2. Tá? CO2 é o óxido de caráter ácido mais famoso. Quando a gente borbulha gás carbônico em água, o pH da água, se tiver originalmente neutra, né, vai sofrer uma diminuição. Tem até um experimento que a gente trabalha em questão de vestibular, muito simples, é assim. O cara prepara uma solução básica, uma solução aquosa de uma base, e coloca umas gotas de fenolftaleína. A fenolftaleína se apresenta na coloração rosa, ok. Aí ele pega um canudo, borbulha, e a fenolftaleína de rosa começa a ficar incolor. Essa mudança de cor da fenolftaleína caracteriza uma mudança de ambiente alcalino, onde ela fica rosa, para incolor, meio ácido. Isso ocorre porque o próprio gás carbônico acidifica a água. Inclusive tem um problema ambiental muito sério acontecendo no planeta, além de todos aqueles que a gente conhece,
que é a acidificação da água dos oceanos por causa do acúmulo de CO2 na atmosfera. O CO2 é conhecidamente um gás estufa, liberado pela queima de combustíveis fósseis, mas o acúmulo daquele gás na atmosfera não tem causado só a intensificação do efeito estufa. Esse acúmulo tenha causado um aumento também na quantidade de gás carbônico dissolvido na água do mar, que está abaixando o pH da água do mar. Você fala assim, nossa, Danilo, mas que coisa horrorosa. Qual é o problema de abaixar o pH da água do mar? Gente, os organismos que vivem no ambiente marinho têm todo um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio homeostático, né, com aquele ambiente. Se você começa a mudar condições de pH da água, esses organismos começam a sofrer problemas. Sem contar que a acidez da água danifica o exoesqueleto dos corais. Ou seja, você tem uma perda dos recifes de corais que são berçários naturais para algumas espécies. Alguns desses recifes já vêm sofrendo perdas significativas, como por exemplo a Grande Barreira da Austrália, né? A Grande Barreira de Corais da Austrália já está perdendo uma grande extensão por conta desse excesso de acidez no oceano. Como é que eu represento essa reação? Vamos lá. Gás carbônico com água reage e se transforma em H2CO3. Tá? Presta atenção aqui em algumas questões que isso vai te ajudar na prova, na próxima parte do assunto. O número de oxidação do carbono aqui, ó, é mais 4. Tá? Fique atento com as questões relacionadas a cargas. Os oxigênios aqui têm carga menos 2, né? E o carbono aqui, portanto, vai ter carga mais 4. No H2CO3, o número de oxidação do carbono também é 4. Danilo, eu não sei calcular número de oxidação. A gente vai ter aula para trabalhar número de oxidação com regras, tá? Então perceba que quando o meu elemento é um ametal, olha só, com número de oxidação elevado, mais 4, ele vai dar origem a um ácido cujo elemento central é o elemento central correspondente. Ah, então um óxido de carbono na água produz um ácido de carbono, que é o ácido carbônico, tá certo? E a história do anidrido, Danilo? Anidrido é um jeito diferente de você dar nome. Pela IUPAC, a gente usa o termo dióxido de carbono. Agora, a nomenclatura anidrido, ela leva em consideração assim. Toda vez que um anidrido reage com água, ele produz um ácido, certo? Então você pode pensar que esse composto, ó, é como se fosse o ácido antes de ser formado. É o ácido sem água. Daí vem o termo anidrido, tipo sem água. Então o nome dele vai ser, olha só como é que eu vou dar nome para ele. Anidrido carbônico. Carbônico. Por que carbônico? Por que o segundo nome carbônico? Porque quando esse cara cai na água, ele produz o ácido carbônico. Carbônico. Tá certo? Então o anidrido carbônico é o composto precursor do ácido carbônico. Tá bom? Problemas relacionados ao acúmulo de CO2. Acidificação dos oceanos, o aquecimento global, que é o processo de intensificação do efeito estufa. Danilo, por que o gás carbônico é um gás estufa? Porque as moléculas de gás carbônico têm a propriedade de absorver radiação solar na faixa do infravermelho. E é justamente a faixa do infravermelho que carrega a onda de calor. Então a atmosfera carregada de CO2 tem maior capacidade de absorção de ondas de calor. Essas ondas de calor vêm do Sol e poderiam se propagar para o espaço por reflexão. A atmosfera não deixa, ela segura. Isso é bom até um certo ponto. É graças ao efeito estufa que a amplitude térmica entre o dia e a noite é bem menor do que em outros planetas. Vocês sabem, por exemplo, que em Marte você tem uma amplitude térmica entre dia e noite de mais de 120 graus. Nenhuma forma de vida conseguiria sobreviver a uma variação de temperatura de 120 graus durante o dia, gente. Percebem o problema? Então, na nossa atmosfera, o efeito estufa ele é positivo. A intensificação desse efeito ocorre porque nós estamos lançando cada vez mais substâncias como o gás carbônico, que é um gás estufa. Tranquilo? Belezinha? Muito bem. Outro exemplo de composto muito famoso relacionado ao comportamento ácido.
o SO3. O SO3. O SO3, pessoal, é chamado de trióxido de enxofre, ok? Vamos parar para pensar um pouquinho. Ó. Quando o SO3 reage com água, ele vai dar origem a um ácido. O problema é que nós temos dois ácidos que contêm enxofre. Veja só, eu tenho o ácido H2SO4 e tenho o ácido H2SO3. Tranquilo? Professor, como é que eu vou saber qual ácido de enxofre eu vou produzir? É aí que entra a história do NOx. Presta atenção, vem cá. Qual é o NOx do enxofre aqui, galera? Mais 6. O NOx do enxofre ali é mais 6. O que eu tenho que imaginar? Se quando o enxofre tem NOx 6, ele vai reagir com água, né? Veja que o NOx dele é bem elevado. A gente está trabalhando com aquela forma de você identificar um óxido ácido, né? Ele é geralmente um ametal, com um número de oxidação elevado. Vou produzir qual dos ácidos? Simples. Calculo o NOx do enxofre nos dois ácidos e verifique qual deles tem NOx mais 6. Aquele ácido cujo enxofre tiver NOx mais 6 será o ácido produzido aqui. Quer ver? Aqui o NOx do enxofre é mais 6 e aqui o NOx do enxofre é mais 4. Tá? É muito importante vocês pararem para estudar número de oxidação. A gente vai trabalhar isso, repito, mas você já precisa saber um pouquinho sobre isso. Ah, então pera lá, Danilo. O ácido sulfúrico tem um enxofre com o mesmo NOx do enxofre daqui. Então é ele que eu vou produzir. Ácido sulfúrico. Opa, sulfúrico. Sulfúrico. Tá bom? Por causa disso, a gente pode usar a nomenclatura, né? Anidrido sulfúrico. Tá? Se você fizer uma correspondência de NOx do elemento, com o NOx do elemento no ácido, você consegue montar qualquer uma das reações. Tudo bem? Tranquilo? Vou colocar mais um exemplo para a gente poder entrar na parte de óxidos alcalinos, tá? Vamos lá. Mais um exemplo. Agora um que tenha nitrogênio. Eu quero... Deixa eu pensar. Ah, já sei. Esse aqui é bom, ó. N2O5 mais água. Nós devemos formar um ácido. Tá bom, como é que eu vou pensar dessa vez? Bom, com nitrogênio nós temos dois ácidos disponíveis. E aí é que entra muito a importância de você saber aquela lista de ácidos que a gente trabalhou na aula de Arrhenius. Né? Para quem assistiu a minha aula ao vivo, a gente falou muito sobre essa questão de você ter que memorizar as cargas, mesmo para quem assistiu a aula gravada. Você precisa memorizar os nomes dos ácidos, as fórmulas dos ácidos, porque a partir disso você consegue desenvolver outras formas de raciocínio. Então eu devo lembrar que na aula de ácidos nós tínhamos o HNO2 e o HNO3. Para quem é bom de nomenclatura, vamos lá. HNO3 é o ácido mãe, o ácido nítrico. HNO2 é o derivado dele, que é o nitroso. Como é que eu vou saber qual ácido eu vou produzir? Eu tenho que fazer aquela checagem do NOx. Então eu venho aqui no nitrogênio e calculo o NOx dele. Mais 5. Vamos ver qual dos dois ácidos terá o nitrogênio com o NOx mais 5. Aqui, ó, no ácido nitroso, o nitrogênio tem que NOx, pessoal. O oxigênio é menos 2, né? Então vai dar menos 4, com mais 1 do hidrogênio, dá menos 3. Para zerar, o nitrogênio tem que ser mais 3. Aqui, ó. Ai, Danilo, é muito rápido. É, eu sei que é rápido. E tem que ser assim, né? Não dá para demorar demais. E no ácido nítrico? No ácido nítrico, eu tenho 3 oxigênios, então dá menos 6. 3 vezes menos 2, né? Dá menos 6. E o hidrogênio é mais 1. Então aqui tem que ser mais 5.
Pronto, olha quem é o ácido que nós vamos produzir ali. É o HNO3. HNO3. Ácido nítrico. Então quer dizer que o N2O5, que você poderia chamar de maneira oficial, né, de pentóxido de dinitrogênio, ele também pode ser chamado de anidrido nítrico. Anidrido nítrico. Tudo bem? Ou N2O5, dióxido pentóxido de dinitrogênio. Tranquilo? A gente podia ficar fazendo vários exemplos aqui, só que eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Danilo, quando você fez essas reações aqui, parecia muito mais fácil. Porque era só você pegar o óxido, juntar com a água e formar o ácido. Ali você percebe que eu vou ter que balancear a reação. Porque aqui eu tenho 2 nitrogênios, tá certo? E aqui eu só tenho 1. Então eu vou balancear. Não é sempre que você pode deixar a reação sem balancear. Qual que é a sugestão que eu faço para vocês? Que vocês peguem uma lista de óxidos ácidos e treinem isso. A gente vai trabalhar alguns deles na aula de exercícios para vocês pegarem firmeza nisso daí, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 2HNO3. Agora tá balanceado, ó. Você tem 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios na água. 2 nitrogênios no ácido, 2 nitrogênios aqui no óxido. 5 oxigênios mais 1 dá 6. Aqui 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Beleza? Outros exemplos de óxidos que podem gerar compostos ácidos. Vamos colocar aqui, ó. Outros exemplos. P2O5, Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3, Cl2O. São exemplos de óxidos de caráter ácido. Percebam que todos esses óxidos, né, muitos deles de cloro, tem o de fósforo ali, são elementos que dão origem a ácidos. Tá? Então cada um desses óxidos vai dar origem a um ácido diferente em água. Aí vai até uma provocação para vocês. Quer saber se você entendeu o que eu acabei de falar? Para o vídeo agora e tenta montar a reação desses óxidos com água. E tenta descobrir os ácidos que eles vão formar. Para a gente poder discutir na aula de exercícios. Tá aí uma boa ideia. Beleza? Faz isso, depois continua a assistir o vídeo. Tá bom? Beleza? Bom, vamos continuar. Fizemos exemplos de óxidos de caráter ácido. Vamos falar dos alcalinos, então. Óxidos alcalinos. Tá, o que um óxido alcalino tem de diferente? Tudo isso aqui. Então, olha só. Um óxido alcalino, primeiro, né, vai reagir com água para formar base. Tudo bem? Agora vamos fazer o contraponto para você perceber a brincadeira. Um óxido ácido reage formando um ácido. Um óxido básico reage formando base. Um óxido ácido é geralmente formado por elementos com NOx elevado. Aqui é o contrário. Então vou escrever, ó. Geralmente formado por elementos com NOx baixo. Olha, gente, é mais um e mais 2, tá? Muito raramente tem NOx mais 3. O mais 3 ele vai entrar numa categoria diferente, que são os óxidos anfóteres, tá? Quando o NOx é mais 1 e mais 2, então você já começa a pensar que tipo de elemento você vai encontrar, né? Elementos da família 1A, e aí as coisas começam a se juntar. Por que vocês acham que os elementos da família 1A e 2A se chamam metais alcalinos? Ah, um é alcalino terroso, mas é alcalino. Metais alcalinos são metais que entram na formação de bases.
Então, o óxido de sódio vai produzir o hidróxido de sódio, o óxido de cálcio vai produzir o hidróxido de cálcio, o óxido e assim por diante. O óxido de magnésio vai produzir o hidróxido de magnésio, tá? Outra coisa, geralmente os óxidos ácidos são formados por ametais, não é isso? Aqui, eu não vou nem botar a palavra geralmente, porque é sempre formados por metais. Formados por metais, tá? Principalmente os elementos da família 1A e 2A. E eles não têm uma nomenclatura especial, né? Diferentemente dos óxidos ácidos, que a gente acaba chamando de anidridos, aqui não, aqui a gente só usa o nome normal mesmo dele, tá? Vou colocar aqui dois exemplos. Vamos colocar aqui exemplos. Eu vou colocar um que é bem famoso e um que é menos famoso, mas que a gente também precisa citar. Então, olha só. De família 1A, eu vou colocar o Na2O. E de família 2A, eu vou colocar o CaO. Olha lá. Notem aqui que vai existir também uma questão relacionada a NOx. Veja que quando o elemento que tá ligado ao oxigênio tem carga mais 1, como é o sódio, ele vai formar uma fórmula diferente do que tem carga mais 2. Tá? O sódio tem carga mais 1, então a fórmula fica E2O, né? Elemento 2O. Quando o elemento formador tem carga mais 2, como o oxigênio é menos 2, fica a proporção de 1 para 1, tá? Lembrando que essa proporção, ela sempre tem que ser estabelecida de tal maneira a você zerar a carga da molécula, a carga da estrutura nesse caso, como a gente fez nos ácidos também, tá bom? Bom, aqui, reagindo com água, reage com água, os dois. Cada um vai formar uma base, né? Cada um vai formar uma base. Danilo, que base eu vou formar com óxido de sódio? Uai, o hidróxido de sódio. Como é que é a fórmula do hidróxido de sódio? Não é NaOH? Então, coloca lá, NaOH. Percebe que nessa equação nós vamos ter que balancear por causa do sódio. Como no sódio eu tenho, no óxido, né, nós temos dois sódios, então aqui eu ponho 2 NaOH. Aí tá balanceado. Dá uma olhadinha, confere aí, para ver se você entendeu. Beleza? Esse aqui é o mais famoso dos óxidos, chamado de Cal. Cal, C-A-L, né? Cal. Usado na preparação de argamassa, usado na correção de acidez do solo. Olha só, vocês já devem ter ouvido o professor de geografia falar em calagem. A calagem é uma técnica onde você adiciona cal ao solo para diminuir o excesso de acidez que prejudica o desenvolvimento da lavoura. Tá? Também é usada no tratamento de água, para corrigir o pH da água no processo de decantação, no processo de floculação. Né? Uma das etapas do tratamento da água envolve a adição de um agente floculante. O agente floculante é uma substância que tem por função aglutinar partículas de sujeira que ficariam suspensas. Esses flocos são muito densos e decantam. Só que para o agente floculante funcionar, o pH da água precisa estar girando em 7 a 8. Ele precisa estar alcalino. E a água que é tratada, ela vem com pH muito baixo. Então você adiciona, a estação de tratamento adiciona água, a cal, a água, né? Essa cal reage formando uma base, que é o que a gente vai mostrar agora, e essa base aumenta o pH da água que será tratada. Então fica assim, ó. Base de cálcio, né, galera? Lembra que o cálcio é da família 2A? Então ele vai formar base do tipo CaOH2, tá? Essa cal aqui é chamada de cal viva ou cal virgem. Isso aqui é chamado de cal extinta. Cal extinta. Ou também chamada de água de cal, né? Quando você joga a cal dentro da água e produz uma solução saturada daquela substância, você tem ali o que eu chamo de água de cal. Beleza? Então eu tenho aqui exemplos de óxidos ácidos, exemplos de óxidos básicos, e eu já tinha falado um pouquinho dos óxidos neutros e anfóteros. Tudo bem? Beleza? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou falar um pouquinho sobre a definição de óxido anfótero,
Vou explicar o que é um óxido anfótero e como ele reage. E aí depois a gente vai começar a estudar outras reações relacionadas a óxidos. Eu vou começar a reagir, por exemplo, um óxido ácido com uma base. Eu vou pegar um óxido básico, reagir com ácido. Vou reagir dois óxidos, né? Porque se nós temos grupos de óxidos de caráter ácido e básico, ou seja, de grupos opostos, que têm uma afinidade química, a gente deve imaginar que esses compostos devem reagir de maneira muito parecida com ácido e base. Então, se você lembra de uma reação entre ácido e base, que vai produzir sal e água, você vai olhar para essas reações e vai ter uma certa sensação de que você está vendo a mesma coisa. Beleza? Então vamos para a próxima lousa, definindo óxido anfótero e reações de óxidos entre si. Então a gente vai começar agora a descrever o comportamento mais estranho de alguns óxidos, que é o comportamento dos óxidos anfóteros. A palavra anfótero significa substâncias que têm comportamento duplo. A gente vai usar esse tipo de palavra em alguns momentos no estudo da química. Toda vez que uma substância tiver caráter ácido e caráter básico ao mesmo tempo, a gente vai dizer que ela é uma substância anfótera. Os óxidos anfóteros, que não são muito conhecidos, têm um comportamento muito estranho. Olha só o que eu vou definir. Eles reagem com ácidos e bases. Peraí, como assim, Danilo? Uma substância que reage com ácido e ao mesmo tempo com base? Exato. Uma substância para reagir com ácido precisa ter comportamento básico, certo? Uma substância básica, uma base para reagir com alguém, precisa que esse alguém tenha comportamento ácido. Então, o óxido anfótero ele tem um comportamento dúbio, ou duplo, melhor dizendo. Se você botar ele para reagir com uma base, ele reage. Se você botar ele para reagir com ácido, ele reage. E o mais interessante dessa história, ele vai reagir produzindo o que, Danilo? Sal e água. É uma reação de neutralização. Ao invés de você pensar numa reação de neutralização de um ácido com uma base, você vai pensar numa reação entre um óxido e um ácido, ou um óxido e uma base. Então, nesse caso, ainda posso completar aqui, ó, produzindo sais. Tudo bem? Além da água. E aí, uma coisa muito importante que eu vou usar até como base para poder falar sobre outras reações envolvendo os óxidos. Gente, um sal, dá uma olhada numa coisa aqui, vamos parar para pensar juntos. O sal ele é formado por um cátion e um ânion, sim ou não? Tranquilo? Para que nós possamos produzir um sal, para que a gente produza um sal, eu preciso produzi-lo a partir de um cátion e um ânion. Nas reações de neutralização, nós vimos isso em aula, fizemos exercícios. Nas reações de neutralização, o cátion ele é uma espécie proveniente de bases. Por exemplo, se você reagir o hidróxido de sódio com qualquer ácido, o sal vai ter sódio. Se você reagir hidróxido de cálcio com qualquer ácido, o sal vai ter cálcio na estrutura. Então os cátions são provenientes de base, certo? Enquanto que os ânions são provenientes de ácidos. Tudo bem até aqui? Então eu sei que um óxido vai produzir um sal, tanto quando ele reage com ácido como com base. E eu sei que o sal é formado por um cátion que vem de base e um ânion que vem de ácido, ok? São duas peças de um quebra-cabeça. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos. Exemplos. Vamos começar primeiro pegando o óxido de alumínio. O óxido de alumínio pode reagir com ácido ou pode reagir
com uma base. Tá? Quando o óxido de alumínio reagir com um ácido, qual é o comportamento que ele vai exibir, crianças? Ah, ele vai exibir um comportamento de base. Então o nosso sal produzido terá um cátion que vem de quem está atuando como base. Então aqui eu vou escrever assim, ó, atua como base. Uma vez que ele atua como base, olha o sal que ele vai produzir, galera. AlCl3 mais água. Nossa, Danilo, eu tenho que saber essa reação? Não, você não tem que saber a reação, você tem que saber entendê-la. Veja que no sal produzido, nós temos aqui um cátion derivado de quem atua como base. E um ânion derivado de quem atua como ácido. Tá? Tem que balancear essa reação? Tem. Vamos balancear. Põe um 2 aqui, ó, no alumínio, para balancear o alumínio. 2 alumínios aqui, tá? Quantos cloros eu tenho aqui, ó? 3 vezes 2, 6. Então eu vou colocar 6 aqui no meu ácido. 6 HCl's. Quando eu boto 6 no HCl, eu passo a ter 6 hidrogênios. Então eu vou botar 3 aqui na água, ó. Pronto. Tá balanceado. Olha que reação louca. Cloreto de alumínio é um sal, derivado de um ácido e de alguém que atua como base. Tá certo? Fica aí também outro desafio. Monta uma reação parecida, só que ao invés de você usar Al2O3, usa hidróxido de alumínio. Se você usar hidróxido de alumínio aqui, você vai produzir exatamente o mesmo sal. O que isso quer dizer, gente? Que o óxido de alumínio pode se comportar como se fosse um hidróxido. Ele exerce um papel de base, produzindo então um sal. Tudo bem? Agora, quando a gente põe o óxido de alumínio para reagir com base, aí é um show de horror. Olha o sal que eu vou produzir. Olha que sal estranho, mais água. Esse sal é bem diferentão. Deixa eu mostrar para vocês por quê. Nesse sal aqui, o cátion é o sódio. Nota que o sódio, que é o cátion, é derivado da nossa base. Olha ele aqui, ó, da nossa base. Tudo bem? Beleza. Quem é o ânion desse sal, Danilo? Al2O3. Sabe como é que chama esse ânion, galera? Aluminato. Isso aqui é o aluminato de sódio. Sódio. É um sal bem diferentão. A gente não conhece muito esse ânion chamado aluminato. O que eu quero que vocês percebam nesta equação é o fato de que, para produzir o sal, o ânion é derivado de um óxido. Gente, se o ânion é derivado de um óxido, é porque o óxido tem comportamento ácido. Então, atua como ácido. Então a gente vai perceber que o óxido anfótero ele é um pau para toda obra. Ele tem uma polivalência. Ele pode reagir neutralizando ácidos, reagir neutralizando bases. Ah, Danilo, tem que balancear essa reação? Eu acho que tem, hein? Você vê que aqui eu tenho 2 alumínios, tá vendo? Ó? Então, vamos botar um 2 aqui no sal, ó. 2. Quando eu boto um 2 aqui no sal, esse 2 passa a valer também para o sódio. Então, NaOH. Tudo bem? Agora, eu acho que está balanceado, ó. 5 oxigênios. Aqui eu tenho 4 mais um 5. 2 hidrogênios aqui. 2 hidrogênios aqui. Então, eu tenho exemplo de um óxido de comportamento duplo. Vamos colocar uma chavezinha aqui. Exemplo de um óxido de comportamento anfótero, melhor dizendo, não duplo, anfótero. Tá? Quer ver um outro exemplo? ZNO. ZNO mais base. H2. Pronto, ó. Veja só. Um óxido também muito famoso que tem comportamento anfótero
é justamente o ZNO. Ele consegue reagir tanto com ácidos como com bases. Quando o ZNO reagir com ácido, ele vai atuar como uma base. Então ele vai produzir um sal. Veja só qual é o sal. ZnCl2 mais água. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta essas reações de forma mais detalhada quando a gente for falar das outras reações de óxidos. É que para falar de óxido anfótero eu tinha que entrar nesse assunto. Perceba que nesse sal, e aí para quem é bom de nomenclatura, cloreto de zinco, hein? Cloreto de zinco. Nesse sal, o cátion é proveniente de uma coisa que está atuando como base. E o ânion é proveniente do próprio ácido em si. Tá bom? Vou colocar o balanceamento aqui. Para balancear a gente usa o cloro, né, como referência. 2 aqui e está balanceado. Tá vendo? Quando o óxido reagir com uma base, este óxido comportará-se como um ácido. Olha o sal. Pronto. Olha aqui. Olha a fórmula do sal. Esse sal aqui, ele tem um cátion sódio e esse ânion ZnO2. Esse ânion se chama zincato. Então eu terei o zincato de sódio. Tá? Zincato de sódio é o composto que a gente produz. Se o ânion contém o zinco, é porque o zinco da substância do óxido estava atuando como um ácido. Ele mandou para o sal o seu ânion, ou aquilo que vai atuar como se fosse um ânion. Tá certo? Tudo bem? Quer dizer, a gente percebe que a substância tem um papel. Ela exerce um papel durante um processo. Quimicamente, isso aqui é classificado como um óxido. Mas naquela reação, ele estará se comportando como um ácido ou como uma base, depende da característica dele. Tudo bem? Balanceamento dela, moçada. Essa precisa balancear de novo, hein? Ó, eu vou balancear pelo sódio, tá? Eu tenho 2 sódios aqui. Então eu vou colocar um 2 aqui. Ó, balanceei. 2 sódios. O zinco está balanceado, tranquilo. Tá? Os oxigênios agora estão balanceados, porque agora eu tenho 2 aqui mais 1 aqui, 3. Aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Tá vendo? E 2 hidrogênios aqui. Beleza? Estão balanceados os 2 processos. Tranquilo? Você precisa conhecer os 2 como exemplos, tá? Dificilmente o cara vai pedir para você vai cobrar de você esse tipo de reação. A não ser aqueles vestibulares mais conteudistas. Prova de somatória, né? O EN, o EL. Eu sempre cito a UEM e a UEL porque elas são vestibulares super pesados. A UFSC, né? A UFSC também é uma prova de somatória. As provas de somatória, gente, cada questão é um livro. Ele coloca lá 02, 04, 08, 16, 32 e cada item ele vai fazendo uma pergunta diferente. Então ele pode cobrar uma questão inteira sobre óxidos. E aí essas questões tendem a cobrar mais detalhes. Tranquilex. Então, ó, falamos dos óxidos ácidos, falamos dos óxidos básicos, falamos dos óxidos anfóteros. Tá faltando falar de um grupinho bem discreto, bem sem sal nem açúcar, que é o grupo dos óxidos neutros. Tá? Óxidos neutros. Gente, pouca coisa para falar sobre eles, tá? Pouquíssima coisa para falar sobre eles. Os óxidos neutros são poucos exemplos, eu vou citar só 2, tá? O CO e o N2O. São substâncias que não reagem com a água. Podem reagir com qualquer outra espécie química, inclusive o CO é uma substância que é bem reativa, né? Tanto é que vocês devem lembrar das aulas de biologia, quando vocês estudam o sistema respiratório, aquela combinação de CO2 com hemoglobina, combinação de O2 com hemoglobina, ambas são reversíveis, mas a combinação do CO com a hemoglobina é irreversível. Por isso que você tem intoxicações por inalar monóxido de carbono. Ele gruda na hemoglobina, não solta mais e inativa a hemoglobina para o seu papel, que é o papel de transporte de gases no sangue, né? Então o CO ele é uma substância reativa até demais. A questão é que com água nada ocorre. Então, vou escrever aqui, não reagem com água. Não reagem com água.
tá? Eu vou colocar o CO, o NO, que eu já tinha colocado no começo da aula, e o N2O. São óxidos relativamente conhecidos nesse quesito. Quando cai óxido neutro, é decoreba a questão. O cara pergunta, são exemplos de óxidos neutros? Fulano, fulano e fulano. Tá? E geralmente aparecem esses daí. Então você tem 4 grandes grupos, né? Na verdade, 3 grandes grupos e um grupo mais que não tem muita coisa para saber. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar óxidos e vou começar a reagir desta forma aqui, ó. Né? Aquilo que o óxido anfótero faz, que é reagir com ácido ou com base, também pode ocorrer com outros óxidos. Só que os outros óxidos, aqueles que não são anfóteros, eles ou só reagem com ácidos ou só reagem com bases. E podem reagir entre si. Então essa terceira parte do assunto, dentro do comportamento químico, né? Segunda dentro do comportamento químico, mas terceira no assunto total, ela vai falar um pouquinho de reações diversas entre os óxidos produzindo sais, produzindo só sal ou produzindo sal e água. Tranquilo? Então bora lá, vou apagar a luz aqui e vamos continuar com esse show de reações. Perceberam que o negócio está ficando bem legal, né? Então agora nós vamos pegar os óxidos e começar a reagi-los de acordo com as suas propriedades. Eu separei aqui nessa lousa 3 formas dos óxidos, de a gente analisar os comportamentos de óxidos perante outras substâncias. Então eu vou pegar óxidos de caráter básico e vou reagir com ácidos. Nós teremos aqui uma neutralização. Eu terei óxidos de caráter ácido reagindo com bases. Nós também teremos uma neutralização. E também podemos reagir óxidos entre si, desde que eles apresentem caráteres diferentes, né? Um óxido ácido e um caráter básico. Tudo bem? Já vou adiantando para vocês que o primeiro passo é tranquilo. O problema vem aqui no segundo passo, tá? Então vamos escolher 3 óxidos alcalinos, pensando naquilo que a gente havia comentado no começo da aula. Como é que a gente procura óxido alcalino dentro do nosso banco de memória? Geralmente são óxidos metálicos da família 1A e 2A. Então eu vou escolher o Na2O, o CaO e o BaO. Pronto. Notem uma questão. Eu escolhi um óxido da família 1A e 2 óxidos aí sim de famílias 2A. Eu quero reagir esses óxidos com ácidos. Então vamos escolher alguns ácidos aqui para a gente colocar na nossa lousa. Vamos começar com o ácido clorídrico. Aqui. Aqui ácido nítrico. E aqui ácido sulfúrico. Pronto. Tá? Pegamos 3 ácidos, 3 óxidos diferentes e agora, bum, vamos começar a reagir. Como é que a gente monta uma reação de neutralização, galera? Ah, Danilo, o sal possui um cátion que vem da base e um ânion que vem do ácido. Então, primeiro, vamos separar cátions. Cátion sódio, cátion cálcio, cátion bário. Carga mais 1, carga mais 1, carga mais 2. Tá certo? Cada um desses cátions vai constituir um sal aqui do outro lado. Tranquilo? Juntamente com o ânion que vem do ácido. O ânion do ácido clorídrico é o cloreto, o ânion do ácido nítrico é o nitrato e o ânion do ácido sulfúrico é o sulfato. Ah, peraí que aqui tem uma coisinha, aqui a carga é 2, hein? Cuidado. Aqui a carga é 2. Tá? Lembrar que o cálcio é da família 2A. Beleza, vamos começar então a montar o sal e a água. Como é que a gente monta um sal formado por um cátion sódio e um ânion cloreto? Ah, Danilo, simples. Cloreto de sódio, NaCl, mais água. Presta atenção, ó. Eu peguei o cátion que veio da base, ou daquilo que está fazendo papel de base, não é isso? E o ânion eu peguei do ácido, que é um ácido original. Formou NaCl. Tem que balancear essa reação? Tem por causa do sódio. Então vamos balancear, ó. Põe um 2 aqui para o NaCl. Esse 2 passa a valer para o cloro, então eu vou colocar um 2zinho aqui. Deixa eu colocar esse mais para cá, porque se a gente precisar balancear, né? Aqui não vai precisar. Tá ali, ó. Então, um Na2O
mais 2HCl, formando 2NaCl mais água. Pronto, uma neutralização. Quer dizer, eu não preciso usar uma base para neutralizar um ácido. Eu posso usar um óxido, que pode muitas vezes ter mais barato, ser um produto mais abundante, você consegue encontrar com mais facilidade, tá certo? Aqui nós temos a cal, que é usada em larga escala para correção de acidez do solo, como a gente havia contado agora há pouco, né? Para reagir com ácido nítrico. Veja que o ânion do ácido nítrico, que é o nitrato, ele tem carga -1, cuidado. E o íon cálcio, carga +2. Então, na hora de montar o sal, vai ficar CaNO3, 2. Lembra que nos sais a somatória das cargas tem que dar sempre 0, não é isso? Mais água. Mais água. Olha lá. Formamos então nitrato de cálcio, pela reação do ácido nítrico com óxido de cálcio, tá? Temos que balancear, pessoal? Sim, temos que balancear. Eu tenho aqui 2 íons nitratos, percebem? E aqui eu tenho um só. Então, põe um 2zinho aqui, ó. Pus o 2 ali, está balanceado. Percebam que os oxigênios estão certinho, ó. Aqui eu tenho 6 oxigênios, mais um aqui, 7. Aqui eu tenho 6, mais um aqui, 7. Tá vendo? Tranquilo? A terceira reação vai na mesma linha, ó. Óxido de bário, BaO, com ácido sulfúrico, H2SO4. Qual é o sal? Ah, o sal vai ser formado pelo ânion sulfato e pelo cátion bário. Então fica BaSO4 mais H2O, tá? Perceba que essa terceira reação, esse terceiro exemplo, diferentemente dos outros dois, ele já saiu automaticamente balanceado, né? Isso por quê? Não sei se vocês percebem, porque a carga do cátion e do ânion tem o mesmo valor, as duas cargas. Então, quando as cargas são iguais em valor, né? Claro que uma é positiva e outra é negativa, o balanceamento ele acaba se tornando desnecessário, tá? A melhor maneira para você fixar isso aqui, gente, vou ser bem honesto, é você fazer em casa. Escolhe alguns óxidos, pode escolher todos da família 1A, todos da família 2A e começa a trocar os ácidos e fazer reações. Isso vai te dando agilidade e vai te dando uma coisa que é fundamental em prova de múltipla escolha, rapidez de leitura, né? Entre você ler e entender tem aí um espacinho, um intervalinho de tempo. Quanto mais você tiver prática, menor é esse intervalo de tempo entre você ler e entender o que você está lendo, tá? Onde a coisa complica? Quando o teu óxido tem caráter ácido. Aqui nós vamos devagar, tá? Quando o óxido tem caráter ácido, ele vai reagir com base formando sal e água. Até aí, beleza. O problema é que a montagem do sal não é tão simples. Veja que na hora de montar o sal aqui, o que nós fizemos? Pegamos o cátion, que veio do óxido, e um ânion, que veio do sal, do ácido. Não é isso? Como é que eu vou fazer o contrário? Então vamos começar. Vamos escolher 3 óxidos e 3 bases, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Primeira base. Base eu tô usando de laranja, né? Então vamos lá. NaOH mais CO2. Vamos colocar CO2. Pronto. Eu quero reagir agora hidróxido de sódio, que é uma base, com CO2, que não é um ácido, mas vai se comportar como um ácido, tá bom? Bom, para montar o sal, é aí que está o problema. Vem cá por quê? Para montar um sal, eu preciso de um cátion, que vem da base. Esse eu tenho. Tá aqui, ó. O sódio é mais um. Mais um. E eu preciso também de um ânion que viria de um ácido. O problema é que isso aqui não é um ácido, gente. Se isso aqui não é um ácido, embora ele tenha comportamento de ácido, repito, ele tem comportamento de ácido, o fato dele não ser um ácido faz a gente olhar para ele e falar, mas que ânion esse ácido teria? Como é que eu vou saber qual é o comportamento do CO2 na hora de produzir um ânion? Simples. Qual é o ácido
associado ao CO2. A gente viu isso no exemplo na parte anterior. Quando o CO2 é colocado em água, ele se transforma em que ácido? Não é no ácido carbônico, H2CO3? Então, toda vez que aquele carinha for reagir, o CO2, e ele for imitar um ácido, ele vai reagir como se ele fosse o H2CO3. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou chegar para o CO2 e falar assim, CO2, se você fosse um ácido, que ácido você seria? Ah, eu seria o H2CO3. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar na minha cabeça uma reação imaginária. Presta atenção que isso aqui é delicado, hein? Eu vou criar na minha cabeça uma reação imaginária. Que reação, Danilo? Como seria o sal produzido por esse ácido e por essa base? Qual é o ânion que esse ácido possui que seria utilizado para formar um sal? Não seria o carbonato? 2-. Então olha que coisa estranha. Quando o gás carbônico reagir formando um sal, o sal que ele vai formar tem o mesmo ânion que o ácido carbônico teria. Porque eles têm uma semelhança química. É muito importante você identificar para cada óxido o ácido que ele imita. Percebem essa situação? Ele vai imitar o ácido carbônico. Toda vez que o ácido carbônico reage, ele manda para lá o carbonato. Então o nosso sal vai ser o queridíssimo Na2CO3 mais água. Todas as moléculas de gás carbônico, quando atuarem como ácidos, poderão produzir carbonatos. Inclusive, o próprio CO2 em água produz carbonato, ele produz o ácido carbônico que ioniza, tá certo? Então existe uma espécie de imitação. O CO2 imita o H2CO3. Então tudo que o H2CO3 faria, o CO2 acaba fazendo também, tá? Nota que essa reação precisa ser balanceada, galera. Eu vou colocar um 2 aqui, ó. Coloca um 2 aqui. Aí eu tenho 2 sódios, percebem? Ó, 2 sódios, aqui eu tenho 2 sódios. Carbono eu tenho 1, carbono eu tenho 1. Oxigênios eu tenho 4 do lado dos reagentes. E aqui eu tenho 4 com os 2 hidrogênios ali. Doido, né? Doido, muito doido. Tá? Vou colocar mais 2 exemplos para vocês. Agora eu vou tirar você da zona de conforto. Vou tirar você da zona de conforto. Mais ainda. Olha só a brincadeira agora. KOH. Vamos escolher um óxido ácido. Mais... Opa. SO2. Espera aí. Deixa eu... Um pouquinho mais para cá. SO2. Agora eu quero ver a gente montar essa reação. Dióxido de enxofre é um óxido ametálico e o enxofre tem número de oxidação mais 4. É alto o número de oxidação do enxofre. O oxigênio é menos 2, né? Tá? Então eu tenho 2 oxigênios. Se o SO2 fosse um ácido, que ácido ele seria? Qual é o ácido que eu devo associar ao SO2? É o ácido sulfuroso e não sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele está associado ao SO3. É o ácido sulfúrico associado ao anidrido sulfúrico. O SO2, ele se comporta como ácido sulfuroso. Tá? Aí eu olho para o ácido sulfuroso e tento imaginar quem é o ânion dele. Ah, peraí, Danilo, já sei. Esse aqui é o ânion, ó. Sulfito. Esse é o ânion chamado sulfito. O cátion vem da base. Potássio. Então, tudo aquilo que o ácido sulfuroso faria com a base, o SO2 também fará. Há um caráter, há uma semelhança de comportamento. Então, eu vou produzir aqui K2SO3 mais água. Mais água. Percebe como é complicado? Você tem que ter um conhecimento muito vasto de ácido, base e sal para poder montar as reações de óxidos. Tá? Por isso uma coisa está totalmente conectada com a outra. Tem que balancear, né?
já percebemos que tem que balancear novamente. Põe um 2 aqui, ó. Pronto. E agora tá tudo lindo, maravilhoso. Percebem? Para a gente encerrar, vamos escolher mais um exemplo de óxido de caráter ácido. Vamos tirar vocês da zona de conforto. CaOH2 mais... Agora eu quero ver. Olha o óxido que eu vou escolher. Cl2O7. Heptóxido de dicloro. Olha o nome da criança. Heptóxido de dicloro. Meu Deus do céu. Qual é o NOx do cloro ali? Vocês conseguem fazer de cabeça para mim? Mais 7, não é? Ácido de cloro é o que mais tem. Tem HCl, HClO, HClO3, HClO5 e HClO3 e HClO4. HClO2, né? HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. Qual desses ácidos, qual desses HClO tem o mesmo elemento no cloro com o número de oxidação 7? Ah, sei lá, Danilo. Então vou te contar. HClO4. Você lembra qual é o nome desse ácido? É o ácido perclórico. O ácido perclórico tem o cloro aqui no meio com o número de oxidação mais 7, assim como o cloro daqui. Então, o Cl2O7 vai imitar qual ácido no meio da reação? O HClO4. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o cátion da base, eu vou pegar o ânion do ácido e vou montar a fórmula do meu sal. A nossa base caiu de novo. Ela tem carga no cálcio mais 2. E o nosso ácido tem o ânion, que seria o ClO4, com carga menos 1. É o ânion perclorato. Perclorato vem do ácido perclórico, icoato. Tudo bem? Percebe como as coisas estão se juntando agora, né? Então eu tenho isso, ó. CaClO4, 2. Preste atenção aqui do porquê do 2. Né? Ó, como a carga do perclorato é menos 1 e a carga do cálcio é 2, para que a gente consiga igualar as cargas do cátion e do ânion, a gente precisa então zerar, então eu preciso dobrar a quantidade de percloratos dentro da estrutura, tá? Mais H2O. Mais H2O. Tá bom? Como é que fica o balanceamento? Eu acho que já está balanceado, viu, moçada? Não sei não, quer ver, ó? Aqui eu tenho 7 oxigênios, mais 2 dá 9. Então aqui tem 8 mais 1, 9. Cálcio tem 1 aqui, cálcio tem 1 aqui. Cloro tem 2 aqui e cloro tem 2 aqui. E os dois hidrogênios daqui equilibrando com a água. Então eu tenho aqui os balanceamentos feitos já para as reações. Percebe como é difícil? Eu vou insistir de novo, dando uma bem de chato. Se você não treinar, isso tudo vai perder o sentido daqui 3 dias. Você precisa sentar e fazer você essas reações. Faz, dá o nome para o sal, monta a fórmula, balanceia, troca o ácido, tá? Troca o óxido, beleza? Tranquilo? E aí, para encerrar esse show de reações entre óxidos, a gente vai falar das reações de óxidos com óxidos. E aí você já supõe, né, pessoal, que na reação óxido-óxido eu vou produzir um sal também. Só que qual é a novidade? Eu não vou produzir água. Vem cá, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Vamos escolher óxidos, tá? Vamos escolher óxidos. CO2 e SO3. Tá aqui. Pronto. Eu vou reagir 2 óxidos entre si aqui e 2 óxidos entre si aqui. Beleza? Quando você reage 2 óxidos, o raciocínio é o mesmo. E aí você entende por que eu não vou produzir água. Eu não tenho hidrogênio, eu não tenho fonte de hidrogênio, eu não tenho como produzir a molécula de água que acontecia nas reações anteriores. Bom, para montar o sal, eu vou pensar num cátion que vem da base e no ânion que vem do ácido. Que aqui são caráteres, né? Vem cá. A base manda cálcio. Tranquilo, cálcio mais 2.
O CO2 vai atuar como o ácido carbônico. Se o CO2 vai atuar como ácido carbônico, eu devo esperar formar carbonato. Carbonato. Carbonato do que, Danilo? De cálcio. CaCO3. Olha que reação importante. Essa reação é bem importante, cai um monte de problema de cálculo estequiométrico, tá? A formação de carbonato de cálcio, que é conhecido popularmente como calcário, a partir de um óxido de caráter ácido e um de caráter básico. Tranquilo? Beleza? Na segunda reação aqui, já tirando vocês da zona de conforto de novo. SO3 está associado a qual ácido? SO3 está associado ao ácido sulfúrico. Então tudo aquilo que o sulfúrico faria, o SO3 fará. Qual é o ânion associado ao sulfúrico? Sulfato. Qual é o cátion que eu tenho aqui na base? Ou naquilo que está fazendo o papel de base, né? Porque isso é importante. Ah, é o sódio. Então eu vou pegar o sódio com o sulfato, tá certo? Qual é o NOx do sulfato, galera? Pelo amor de você, hein? Não pode deixar de esquecer esses NOx. -2, Danilo. Ah, então pera. O ânion tem carga -2. O cátion tem carga +1. É ele. Vamos lá. Na2SO4. Na2SO4. Pesado, hein? Pesado. Tem que saber isso? Isso tem. Isso tem. Tá? Não são reações que você tenha que memorizar. Por que não, Danilo? Porque você tem mecanismo esclarecedor. Se você tem um mecanismo, se você sabe como ela acontece, o exercício vai te perguntar isso. Quanto mais você sabe sobre um assunto, maior a chance dele cair no vestibular. Então, se as reações de óxido são assuntos bem esclarecidos, bem explicados, bem explorados pela teoria, você pode ter certeza que o vestibular adora esse tipo de coisa. Tá certo? Até porque você tem uma série de implicações ambientais, né? Por exemplo, eu posso retirar óxidos com outros óxidos. Então, muitas vezes, alguns desses mecanismos podem ser usados como formas de você diminuir poluição, né? Nas indústrias, por exemplo, você tem filtros, porque vocês sabem que a energia elétrica de uma indústria ela não é feita por hidrelétrica. As indústrias têm geradores. E o problema é que quando você usa um gerador para produzir energia elétrica, o gerador normalmente queima petróleo, queima diesel, querosene. E a queima dessas substâncias libera muito gás carbônico e trióxido de enxofre. Então esse gás, para não ser eliminado pelo sistema de exaustão, ele passa por filtros químicos. O que um filtro químico faz? Ele retém as substâncias porque ele reage com elas. É diferente de um filtro físico que não deixaria a substância passar. Então o CO2 e o SO3 eles são liberados na queima do gerador. Esses gases passam por dentro de um filtro e na parte interna do filtro você tem camadas de óxido sólido colocados ali naquela estrutura, e à medida que os gases vão passando pelo meio dessa estrutura de exaustão, os óxidos vão reagindo e retendo os gases que teoricamente seriam lançados para a atmosfera, iriam cair, iriam provocar chuva ácida e coisas desse tipo. Tranquilo? Então com isso a gente fecha as reações de óxidos e a gente está quase chegando no final da aula. Eu preciso comentar com vocês 2 detalhes que podem tirar seu sono em perguntas de vestibular. Os óxidos duplos, que é um grupo de óxidos bem estranho, eu vou citar um exemplo, e os famosérrimos peróxidos, que vão ser usados em larga escala quando a gente começar a trabalhar com reações de óxido-redução. Talvez o peróxido mais famoso que você conheça é a nossa querida amiga água oxigenada. Então nós vamos entender um pouquinho o que diferencia um óxido de um peróxido e vamos falar sobre esses misteriosos óxidos duplos, beleza? Então vou apagar a lousa e a gente vai entrar na sequência final da nossa aula sobre óxidos. Então encerrando a nossa aula de óxidos, eu coloquei ali o item complemento, porque os assuntos que a gente vai discutir aqui já são assuntos menos importantes, mas que a gente precisa dar uma parada para conversar também. A primeira parte se refere a um grupo de óxidos, como eu disse para vocês, bem esquisito, chamado óxidos duplos. Os óxidos duplos, eles têm esse nome porque na mesma estrutura você encontrará elementos com NOx variável.
né? O grande exemplo, para não dizer quase o único, de óxido duplo que você precisa conhecer é um óxido de ferro chamado magnetita. Na magnetita, que é o Fe3O4, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a estrutura, eu possuo ferros com NOx2 e NOx3. Então, o ferro é um elemento que pode formar, na realidade, 3 óxidos distintos. O óxido de ferro 2, com carga 2, o óxido de ferro 3 e o óxido duplo de ferro 2 e 3. Então, para a gente poder descrever os óxidos duplos, eu vou usar como exemplo o próprio óxido de ferro. Então, primeiro, possuem fórmulas. A fórmula de um óxido duplo ela é bem específica. Fórmula geral E3O4. O grande truque para você descobrir um óxido duplo é que todos os exemplos têm o mesmo padrão. Tem uma fórmula E3O4. Eu vou dizer só o do ferro, como eu disse para vocês, que é o que você precisa guardar. Tá? E o elemento E apresenta NOx duplo. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui a magnetita, que é um dos minérios de ferro que a gente usa também para produzir o aço. Magnetita. Magnetita. A fórmula do óxido de ferro duplo é Fe3O4. Quer ver como você desconfia que esse óxido é duplo? Para fazer uma conta comigo aqui, ó. Eu tenho aqui 4 oxigênios, cada um com NOx menos 2. Então aqui nós teremos um total de carga de menos 8, concorda? Agora para pensar um pouquinho. Eu tenho 3 ferros, não tenho? 3 NOx de ferros juntos tem que dar uma carga mais 8. Como é que eu posso imaginar que 3 átomos juntos tenham uma carga mais 8? Só tem uma possibilidade para o ferro. O ferro aqui ele terá NOx 3, um outro NOx 3 e um outro com NOx 2. Os ferros presentes dentro dessa estrutura não têm exatamente o mesmo NOx. Eles são elementos com NOx diferente que acabaram se formando naquela estrutura iônica. E isso é o exemplo de um óxido que a gente vai chamar de duplo, tá bom? Os óxidos duplos eles têm uma propriedade muito interessante. Eles possuem caráter básico, e essa é a parte importante. Ao reagirem com ácidos, originam 2 sais. Já que dentro do óxido nós temos 2 cátions, ou um cátion com diferentes cargas, né? Cada cátion vai formar um sal diferente. É muito louco essa reação, gente. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Exemplo. Eu vou pegar o Fe3O4 e vou reagir ele com HCl. Tá aqui, ó. Veja como a reação é parecida com aquela que a gente acabou de discutir, ó. Você tem um ácido que vai reagir com óxido, só que o óxido tem caráter básico. Se o óxido tem caráter básico, ele vai mandar um cátion para o sal. O problema é que o ferro que nós temos aqui, ele tem NOx 3, você tem 2 ferros com NOx 3 e um com NOx 2. Percebem? Então olha que loucura isso. O ferro 3 vai se unir ao cloro, o ânion cloreto, para formar esse sal aqui, ó. FeCl3. Aqui o ferro tem carga mais 3.
O ferro 2 vai reagir com o cloro e formar FeCl2. Aqui o ferro 2. Mais água. Vou colocar aqui água. Vou colocar mais para o ladinho. Porque nós vamos ter que balancear. Percebem a situação? É uma reação tipo neutralização. Porém, como eu tenho dois cátions com cargas diferentes, eu vou formar então os dois sais. Olha que coisa doida. Perceba que eu tenha na minha estrutura do óxido de ferro, já estou bugando já, né? Já viu, começou a misturar coisa aqui, já quase 2 horas de aula, galera. Eu tenho 2 ferros com carga 3 e um com carga 2. Vem cá. Quantas partículas de FeCl3 vocês acham que eu vou produzir? Tem que ser 2, não tem? Porque eu tenho 2 ferros com carga 3. Então vou colocar um 2 aqui, ó. E um aqui. Para cada partícula de Fe3O4, eu terei 2 sais com o ferro 3, 2 partículas de sal, e uma partícula de sal com o ferro 2. Tudo bem? Beleza? Agora eu termino o balanceamento pensando no cloro. Quantas moléculas de ácido clorídrico será que eu vou ter que usar, galera? Ó, eu tenho 6 cloros aqui e mais 2, 8. Então eu vou colocar um 8 aqui, ó. 8 HCl, tá? Põe 8 HCl por conta do cloro, eu passo a ter 8 hidrogênios. Tendo 8 hidrogênios, aqui eu coloco 4 águas. Balanceei a reação com 4 moléculas de água. Só confere para ver se o oxigênio está balanceado, né? Eu tenho 4 oxigênios aqui, e aqui eu também tenho 4, então a reação está balanceada, tá? Para você chegar ao nível de lembrar isso, você precisa estar com toda aquela base mais elementar, toda ela bem solidificada. Então, vai na linha da aula. Se dedique muito nos estudos, pensando nos caráteres dos óxidos, óxido ácido, óxido básico. Aprendeu aquilo, começa a estudar as reações dos óxidos com ácidos e bases, e aí depois vai para a parte de rodapé de caderno, tá bom? Que é a parte de óxido duplo. Beleza? Para encerrar, falta nós falarmos do grupinho de óxidos, que é conhecidíssimo, porém o representante mais famoso é um só, que são os peróxidos. Os peróxidos, pessoal, em alguns livros vêm como um tipo de óxido. Só que a bem da verdade não é bem assim. Os óxidos e os peróxidos, eles têm propriedades químicas diferentes. É claro que se você olhar para a fórmula de um peróxido, você vai ver lá um composto binário, só que o oxigênio não tem carga -2. Vem cá, vamos começar a explicar para vocês o que é o grupo peróxido. Olha só. Para você saber o que é um grupo peróxido, pensa no grupo hidroxila. Quando você pensa no grupo hidroxila, você pensa no OH-, não é? Quando você pensa num grupo carbonila, você pensa num C-O. Grupos funcionais são pedaços de estruturas que você olha para elas e classifica a molécula. Ah, toda base tem OH ligado ao metal. Toda cetona tem C-O ligado entre carbonos. O grupo característico dos peróxidos, ele é formado por 2 oxigênios unidos entre si. O oxigênio é um elemento capaz de fazer 2 ligações covalentes, não é? Muito raramente o oxigênio se liga com ele mesmo. Só no O2 e no O3, para falar a verdade. Os peróxidos são compostos onde o oxigênio está ligado a um outro oxigênio por meio de uma ligação simples. E aqui nós temos valências livres. Cada elemento que vai ser colocado naquela valência livre vai dar origem a um tipo de peróxido. Agora, existem muitos peróxidos, Danilo? Não. Os peróxidos que existem são geralmente peróxidos de hidrogênio, família 1A e 2A. Eu vou escrever aqui, ó. Peróxidos de hidrogênio, que é o que a gente usa como água oxigenada. Na verdade, a água oxigenada não é uma substância pura, ela é água com H2O2, e aí a porcentagem de H2O2 é dado naquela unidade chamada volume,
que a gente vai aprender na parte de concentração, tá? Esse é o peróxido importante. Aí você tem os peróxidos da família 1A e 2A. Então você tem, por exemplo, Na2O2, K2O2, CaO2, BaO2, para não citar alguns exemplos importantes, tá? Os peróxidos, eles são substâncias que, como eu disse para vocês, eles não têm esse comportamento ácido básico típico de óxidos. Isso porque a carga do oxigênio nos peróxidos é diferente. Se você fizer uma conta bem rápida aqui, ó, você vai perceber que a carga do oxigênio nessa estrutura não é -2. Não é, é -1. Cada oxigênio do peróxido vai ter carga -1. O elemento que vai estar ligado a ele será ou um metal, então você teria um peróxido iônico, ou o hidrogênio, que seria um peróxido covalente. Mas em todas as situações, as cargas dos oxigênios têm valor -1. Então a gente costuma representar o grupo peróxido assim, ó. Opa. O2, 2-. Isso é uma forma diferente também de você representar o grupo peróxido, tá? O que ele tem de especial? A gente vai estudar isso na parte de óxido-redução, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque o foco do assunto óxido não é bem esse. Mas os peróxidos, pelo fato de ter um oxigênio com NOx -1, que não é uma coisa muito comum, né? Esse oxigênio ele tem a capacidade tanto de se oxidar como de se reduzir. Essa reação ela é chamada de desproporcionamento. Eu vou colocar ela aqui para citar o exemplo e aí depois a gente vai explicar isso com mais calma, tá? Olha só, a grande propriedade dos peróxidos é a capacidade de sofrer auto-oxirredução, que também é conhecida com o nome de desproporcionamento. O que é uma reação de auto-oxirredução? É uma reação onde a mesma substância oxida e reduz na reação em si. Essa reação de desproporcionamento ela é muito conhecida para a água oxigenada, né? A água oxigenada, vocês sabem que é uma substância bastante delicada. Inclusive, nós temos que proteger até ela da luz, né? Vocês sabem por que a gente tem que proteger a água oxigenada da luz? Vocês sabem por que a água oxigenada é vendida nas farmácias em frascos escuros ou opacos, para que a luz não adentre o frasco? Porque a luz ela acelera o processo de decomposição. Ela fornece energia para o peróxido já tem uma capacidade de reagir bem apreciável, e aí com a presença de luz, ela vai receber essa energia e vai reagir, como se fosse uma energia de ativação para o processo. Nesse processo, a água oxigenada, ela se decompõe em água e oxigênio gasoso, que é liberado para o ambiente. É justamente graças a essa liberação de oxigênio que a água oxigenada é usada como germicida. Né? As bactérias, os micro-organismos que habitam, por exemplo, o nosso organismo, eles são muito sensíveis à presença de oxigênio. Então, quando você faz um machucado, faz um arranhão, e você tem uma exposição de tecido da pele, né? Corta a pele, faz uma laceração, uma das técnicas que se usa para desinfetar e esterilizar aquela região é colocar um pouco de água oxigenada. Ela reage rapidamente, né? Forma aquela espuminha bem estranha, né? que é gerada no meio de onde você colocou a água oxigenada, e aí ela produz oxigênio para matar as bactérias. Por que essa reação é uma auto-oxidorredução? Pelo seguinte, se você observar aqui, ó, o número de oxidação do oxigênio aqui é -1. Todos os peróxidos possuem oxigênios com o número de oxidação -1. Quando o peróxido se transforma em H2O, esses dois oxigênios aqui, ó, passaram para NOx -2. Então pera. Alguns oxigênios da água oxigenada sofreram redução. Porém, dos 4 oxigênios que a gente tem aqui, ó,
2 deles se transformaram em O2, em gás oxigênio. E vocês sabem que na substância simples, o número de oxidação dos elementos é 0. Então eu tenho aqui, no lado dos reagentes, 4 oxigênios, cada um deles com NOx -1. Quando esses oxigênios reagem, 2 deles reduzem, se transformando em oxigênios com NOx -2, e outros 2 oxidam. Oxidação. Na oxidação, o número de oxidação do elemento aumenta, porque ele perde elétrons. Então você tem moléculas de água oxigenada que se reduzem virando água. Moléculas de água oxigenada que se oxidam, se transformando em oxigênio gasoso, oxigênio substância simples. Tá vendo? Então é um comportamento bem diferentão. Por isso que alguns livros consideram os peróxidos como um grupo à parte. Tá? Outros livros falam que é um subgrupo dos óxidos. Não importa muito se você pensa que é um grupo à parte ou um subgrupo. Os peróxidos têm uma característica bem diferente no que diz respeito a essa reação de oxidação e redução, que é uma coisa que a gente viu que não acontece aqui. Tranquilo? Beleza? Galera, acabamos a aula de óxidos. Tinha até mais coisa para poder falar, mas eu acho que do ponto de vista de teoria, a gente conseguiu aprofundar o suficiente para você começar a estudar esse assunto. Tudo bem? Na aula de exercícios, a gente vai fazer uma série de questões relacionadas a óxidos, mas misturando com ácidos, com bases e com sais. Não dá para estudar esse assunto separadinho. Tá? Se a gente for estudar óxido separadinho, a gente vai ficar muito naquelas questões de nomenclatura, que não vale muito a pena explorar. Tudo bem? Com isso a gente também encerra esse ciclo de aulas, onde a gente trabalhou de maneira separada os principais grupos de compostos inorgânicos, ácidos, bases, sais e óxidos. Tá certo? Agora a gente está pronto para entrar na parte de reações, né? Reações de dupla troca, reações de simples troca, que vai fechar totalmente o estudo dos compostos inorgânicos. Beleza? Tranquilo? Olha só, assista a aula quantas vezes quiser, anota suas dúvidas, agende os seus plantões. Nós estamos com plantões agendáveis às segundas e sextas-feiras, sempre das 8 às 10. Você entra no meu Calendly, que eu mandei para vocês o link no grupo. Eu sempre mando o link para vocês. Você acessa o link, agenda o horário, manda para mim previamente as dúvidas, tá? O plantão tem sido usado bastante. Tem muitos alunos que estão adquirindo o hábito de frequentar os plantões, tá? Eu abro uma sessão do Zoom, em meia hora você me manda os exercícios já separados e a gente prepara o plantãozinho especificamente para a sua dúvida, para o seu problema, porque a gente está longe, mas a gente não está sozinho. Tá bom? Ó, um grande beijo para vocês e aguardo os feedbacks da nossa aula. Até mais!